E aí, turma, a professora Michele aqui chegando para vocês, para nós começarmos mais uma aula de revisão. Agora, uma banca que, na verdade, é uma banca que não costuma fazer tantos concursos assim na área da saúde. Mas para você que é de Uberaba, ou você que estuda para esses cargos, ou até mesmo você que está estudando para outro concurso, mas que cai políticas de saúde, fique aqui que eu tenho certeza que essa aula vai te ajudar muito. Eu estou falando da banca Instituto Avalia. É a nossa banca da vez que nós vamos trabalhar aqui para quem vai fazer o concurso da Prefeitura de Uberaba com vagas para agente comunitário de saúde, tá bom? Então, alô, galera de Minas Gerais, fique atento aqui que eu tenho certeza que eu vou conseguir te ajudar hoje e fazer uma mega revisão com você dos conteúdos específicos da sua prova. Agora, olha aqui, antes de qualquer coisa, primeiro, chegou agora, tá conhecendo o nosso canal do YouTube agora? Já se inscreve, porque nós somos o curso de preparação em concursos públicos, residências e processos seletivos para profissionais da área da saúde, mais multiprofissional que você já viu aí no Brasil. Esse é o curso MS, o curso que mais aprova na área da saúde. Já se inscreve, já deixa aí teu like, tá? Para valorizar o conteúdo gratuito. Olha que você está no nosso canal do YouTube. Esses são os nossos canais de comunicação com vocês, mas se você tiver alguma dúvida em relação às nossas preparações, em relação aos próximos concursos, entre em contato aqui com a nossa equipe, com o nosso atendimento personalizado, que nós teremos com certeza o maior prazer de te atender e estar com você aí na sua caminhada rumo à aprovação, tá? E aí, claro, vamos trabalhar com o Instituto Avalia. Vou só mudar aqui a cor da minha caneta. Olha só. Vamos trabalhar com o Instituto Avalia e temos várias questões aqui para trabalhar. Muita coisa, tá? Então, quem está aqui ao vivo... E aí, turma, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo certo? Tudo certo? Estão me ouvindo bem? Tá tudo 100%? Então, vamos começar aqui sem muita conversa, sem muito me delongar. O foco aqui é de trazer questões de qualidade, uma revisão de qualidade, tá bom? Mas só fazendo um resumo do nosso processo seletivo, Prefeitura de Uberaba, a taxa de inscrição, ó, R$ 65,00. As inscrições, elas iniciam no dia 7, opa, aqui, ó, 7 de julho, ou seja, semana que vem, 7 de julho, acredito que sim, ou na semana que vem ou na outra, na seguinte, mas acredito que já seja semana que vem. Até o 7 de agosto, ou seja, tem 30 dias aí, 31 dias para você se inscrever nesse concurso, tá? Mas se você tiver direito à isenção, você vai pedir a isenção entre os dias 7/7 a 10/7, tá bom? Vou até abrir um adendo aqui, que nós estamos no período de isenção do pessoal que vai fazer ENARE. Então, galera do ENARE, perca a isenção não, tá bom? Taxa de inscrição é no valor de R$ 65,00 e as vagas são 81 vagas fora o cadastro. É muita vaga, gente, raramente a nível de Brasil nós temos um processo seletivo, um concurso público com essa quantidade de vagas para agente comunitário de saúde ou agente de combate às endemias. No caso, é para agente comunitário de saúde, tá? A banca, vocês já sabem, o Instituto Avalia, e a remuneração, ela começa com um vencimento base. O vencimento base é sem nenhum tipo de benefício, de gratificação ou qualquer outra coisa. Então, o vencimento base é de R$ 3.036, além dos benefícios e gratificações que a Prefeitura de Uberaba oferta, tá bom?
E eu vou fazer a prova quando, professora? Dia 14 de setembro. Então, quer dizer que dá tempo de estudar tudo, dá tempo você bater esse edital, tá? Dá tempo você bater esse edital. Então, se não decidiu ainda, decida e comece a estudar a partir de agora. Vamos aos conhecimentos específicos. O que cai na minha prova? Olha aqui, turma. Olha aqui. Para agente comunitário de saúde, nós temos Sistema Único de Saúde, envolvendo princípios, diretrizes, atribuições, envolvendo a legislação estruturante do SUS, que é a Lei 8.080, tá? E as suas atualizações, Lei Orgânica da Saúde. Aí entramos em promoção, prevenção e recuperação da saúde. Nós temos vigilância em saúde, tá? Tipos de doenças. Além disso, temos fontes de infecção, doenças causadas por bactérias e vírus, e aí é uma infinidade. 9 principais verminoses humanas, indicadores de saúde, que costuma cair bastante em provas para ACS, para ACE, indicadores epidemiológicos, idem, noções de epidemiologia, que aí envolvem conceitos básicos, indicadores, conceitos básicos, indicadores e vigilância epidemiológica, meio ambiente e saneamento, promoção, prevenção e monitoramento de situações de risco, a atuação do agente comunitário de saúde nas diversas fases da vida, calendário nacional de imunizações, ferramentas de trabalho do agente comunitário de saúde. Temos aqui o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, saúde do idoso, temos doenças transmissíveis, doenças endêmicas e epidêmicas, temos aqui as noções de farmacologia, temos Política Nacional de Atenção Básica, ética e relacionamento interpessoal do trabalho. É um conteúdo extenso? Eu considero. Por quê? Porque em muitos pontos que nós vimos aqui nesse edital, nesse conteúdo programático desse edital, existem subtópicos que podem ser cobrados, tá? E aí, obviamente, nós temos uma preparação completa para a ACS e para a ACE, que nosso curso já trabalha há um bom tempo e que, se você estiver interessado em se preparar para qualquer concurso nessa área, você deverá adquirir essa preparação, porque essa preparação ela vai te direcionar muito, tá? Para você ser aprovado em qualquer concurso, ou na área de agente comunitário de saúde, ou para o cargo de agente de combate às endemias. Vou pegar e trabalhar logo esses 3 primeiros pontos em questões para que nós possamos, tá, evoluir aí no teu edital. Então, vamos começar com legislação estruturante, com o Sistema Único de Saúde, com princípios e diretrizes. Olha para cá. Olha uma questão aqui de 2024, ela diz o seguinte: as ações e os serviços públicos de saúde e também serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde são desenvolvidos de acordo com diretrizes previstas na Constituição Federal. Isso aqui é uma parte, gente. Lá na Lei 8.080, nós temos 55 artigos, tá? Desses 55 artigos, existem artigos principais que sempre caem em prova. Enquanto quando se falar em princípios do SUS, lembre-se sempre do artigo 7º da Lei 8.080, tá? Sobre o disposto no texto constitucional, analise as alternativas a seguir e assinale a incorreta. Então, a banca aqui quer o que está errado. O item A diz assim, ó: a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos. Esse aqui é parte do caput do artigo 196 da nossa Constituição Federal, tá bom? Então, lá no artigo 7º, nós temos os princípios do Sistema Único de Saúde. E no artigo que também faz parte desse texto aqui, 198 da Constituição Federal, nós temos já as diretrizes. Então, como ele está perguntando com base na Constituição, nós vamos lembrar dos artigos da Constituição, tá bom? Aqui é o artigo 196, está correto. Aí o item B diz assim, ó: as ações e os serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, sendo uma das suas diretrizes a centralização político-administrativa. No artigo 198, que eu citei bem aqui para vocês, ó, lá em cima, 198 da Constituição Federal, são nos dadas 3 diretrizes do Sistema Único de Saúde. É o famoso DAP, descentralização, atendimento integral
e participação da comunidade. E a descentralização é uma diretriz do Sistema Único de Saúde que diz o seguinte: descentralização político-administrativa com direção única em cada esfera de governo. Então, no item B, ele diz assim, ó, uma de suas diretrizes, a centralização político-administrativa. Não é centralização, é descentralização. Está incorreto? Ele não quer o incorreto? Marca o B de bolinha. O vencimento dos agentes comunitários de saúde, de agente de combate às endemias, não pode ser inferior, ou seja, não será inferior a 2 salários mínimos repassados pela União aos municípios, aos estados e ao Distrito Federal. Então, a responsabilidade pelo piso nacional salarial dos ACS e ACS, tá? É de pelo menos 2 salários mínimos, que é justamente aqueles R$ 3.036 está sendo cumprido pela Prefeitura de Uberaba, tá? Então tá corretinho. Artigo 198 também. As instituições privadas poderão participar do SUS de forma complementar, segundo as diretrizes dele, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência a entidades filantrópicas e sem fins, copiou e colou do artigo 199. Vou até colocar aqui, ó, 199, tá correto. É proibida a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do país, salvo os casos previstos na lei. Isso aqui também está corretíssimo. Isso também faz parte do artigo 199 da Constituição Federal. Então, o único que está incorreto é quando ele fala em centralização, B de bolinha, gabarito da nossa questão. Vamos na segunda? Olha a segunda aqui. O Sistema Único de Saúde contará em cada esfera de governo, sem prejudicar as funções do Poder Legislativo, com 2 instâncias colegiadas. Isso aqui está lá no artigo 1º, tá? Da Lei 8.142, que é a Lei Orgânica da Saúde também. Sobre essas instâncias, assinale a alternativa correta. Vamos lá. O item A diz assim, ó. A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 2 anos? Não, a cada 4 anos. Ele quer o correto. O Conselho de Saúde é um órgão colegiado composto apenas por representantes do governo e usuários? Não, a composição é paritária, feita por conselhos de saúde e conferências de saúde. Ó, composição de conselho de saúde ou de conferência de saúde. Usuários, profissionais da saúde, prestadores de serviço e representantes do governo. Ele está dizendo aí que é só o governo e usuários, está errado, ok? Sendo que 50% das vagas é para usuários e os outros 50% para os demais. Entendeu? Os conselhos de saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em um regimento próprio, aprovadas pelo Congresso Nacional. O regimento próprio de um conselho de saúde é aprovado pelo respectivo conselho. A Conferência de Saúde pode ser convocada pelo Poder Executivo ou extraordinariamente por esta ou pelo Conselho de Saúde. Sim, esse é o único item que está correto, é sobre a convocação das conferências de saúde. Poder Executivo, de forma ordinária ou de forma extraordinária por esta, pela própria conferência ou pelo Conselho de Saúde. Está corretíssimo, gabarito, item é de eu vou passar com toda certeza. Vamos para a nossa terceira questão, que diz assim: acerca das redes de atenção à saúde, olha como os temas vão mudando. Estratégia adotada pelo SUS para a organização de um sistema integral e eficaz. Assinale a alternativa que descreve corretamente a sua principal característica, considerando as especificidades e os conceitos envolvidos, tá? Então, a pergunta aqui é a principal característica dessa integração, dessa eficácia das redes de atenção à saúde, que é da nossa terceira questão. Olha o item A.
As redes de atenção à saúde são organizadas a partir da ideia de continuidade do cuidado. Exatamente. Envolvendo ações de promoção, de prevenção, de recuperação, de reabilitação em saúde. Elas são estruturadas em diferentes níveis de complexidade, assegurando o acesso equitativo e integral aos usuários em todas as fases do cuidado. Tá lindo isso, completíssimo, gabarito, ó. Tem A por enquanto. O conceito de rede de atenção à saúde limita-se ao conceito de integração horizontal entre serviços de mesma complexidade, priorizando a especialização dos serviços em detrimento da integralidade e continuidade do cuidado. Não, ele não vai, tá, priorizar a especialização, e o conceito de redes não limita-se à integração horizontal. Tudo errado aqui. E tem C. As redes de atenção à saúde focam exclusivamente na gestão de doenças crônicas, de forma nenhuma. É uma rede que busca a integralidade. Então, ela não tem foco exclusivo em determinadas doenças. Considerando as necessidades de saúde exercidas a condições agudas, emergenciais e procedimentos de promoção da saúde e prevenção de doenças. Então, ele está dizendo que ela foca exclusivamente em gestão de doenças crônicas, já está errado. A principal função das redes, item D, é a centralização dos serviços. Claro que não, gente. A descentralização é que é importante. E o item E, dentro das redes de atenção, a atenção primária não é vista como a porta de entrada preferencial. Continua sendo e será, tá bom? Então, sendo os serviços de urgência e emergência os principais pontos. Não são os principais pontos. Então, o item A, de aprovada, é o gabarito da nossa questão. Gostaram dessa? Essa é boa porque ela envolveu muitos conteúdos, muito entendimento. Questão excelente. Vamos na quarta? Olha a quarta aqui. O Decreto 7.508 de 2011 regulamenta a Lei 8.080 para dispor sobre a organização do SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa. Com base nesse decreto aí, vamos no item correto, tá? Vamos lá nesse item correto. Olha só. Quarta questão. Olha aqui, a rede de atenção à saúde é composta pelos serviços de atendimento inicial à saúde dos usuários. Não, atendimento inicial à saúde dos usuários chama-se porta de entrada e não rede de atenção. As redes de atenção à saúde estarão compreendidas no âmbito de uma região de saúde ou de várias delas, em consonância com as diretrizes pactuadas nas comissões intergestores. Não é no contrato organizativo da ação pública da saúde, não. Tá errado. Comissões intergestores. O planejamento da saúde é facultativo para os entes públicos? Não, ele é obrigatório para os entes públicos. E ele é indutor de políticas para a iniciativa privada. Ok? Então, ele não é obrigatório para a iniciativa privada. Ele é indutor de políticas. Item D. Planejamento da saúde em âmbito estadual deve ser feito de maneira regionalizada a partir das necessidades dos municípios com mais de 330 mil habitantes. Não tem isso aqui, gente. O resto estava tudo correto. Quando chegou nessa história da condição ser 330 mil habitantes, está errado. Considerando o estabelecimento de metas de saúde, está incorreto. Item E. A RENAME, Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para o atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS. Isso é RENAME, isso é o gabarito, item E é isso aí. Vamos lá? Quinta questão. Essa é mais facinha, né? Sobre a Lei 8.080, assinale a alternativa correta sobre quais os princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde. Gente, essa ficou tranquila, né? Princípio doutrinário, a palavra doutrinário começa com D. D é consoante. Os princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde começarão com vogal. Você sempre troca, tá? Então, doutrinários, universalidade, equidade e integralidade. E os princípios organizativos? Os princípios organizativos, a palavra organizativo começa com O é vogal. Os princípios organizativos serão consoantes. Vamos lá? O, organizativo, descentralização, regionalização, hierarquização, municipalização,
participação da comunidade e, por fim, ok? Temos ainda participação da comunidade, a regionalização, a descentralização, ou seja, vários princípios que organizam o Sistema Único de Saúde, né? O Comando Único, temos aí vários organizativos. Então, o que ele pediu aqui? Doutrinários. U, E, I. Cadê? Item A. Sexta questão. Vamos nessa. Uma paciente de 29 anos de idade, senta que lá vem a história, solteira, portadora de síndrome da imunodeficiência humana, AIDS. Participa de reuniões do grupo de pessoas vivendo com HIV na unidade básica de saúde do seu bairro. Não tendo a mesma comparecido às reuniões do grupo e equipe do Programa de Estratégia de Saúde da Família, a equipe, né, do Programa de Estratégia de Saúde da Família foi acionada a fazer uma busca ativa deste componente do grupo. O agente comunitário de saúde de seu bairro programou uma visita domiciliar e verificou que a mesma havia sofrido um acidente e foi encaminhada ao pronto-socorro, onde ficou internada. Ela relatou ao médico da emergência que mantivesse em sigilo sua condição de portadora do HIV, junto à sua família. Portanto, o princípio organizativo do SUS que respalda esse paciente é o quê, pessoal? É o quê? O paciente tem o direito de não revelar a sua situação de saúde? Tem, da mesma forma que ele tem o direito de saber da sua situação de saúde. O nome disso é preservação da autonomia. Não é utilizar a epidemiologia, não é participar da comunidade, não é descentralização político-administrativa. Aqui eu tenho a preservação da autonomia das pessoas na defesa da sua integridade física e integridade moral. Oitava questão, vamos lá. Sobre os fatores determinantes e condicionantes, assinale a única alternativa correta que os compõe. A alimentação é fator determinante e condicionante da saúde? Com certeza. Lá no artigo 3º da Lei 8.080, nós temos todos, tá? O acesso aos bens e serviços essenciais. Acesso a bens e serviços essenciais também. Saneamento básico também é determinante. Educação também é determinante. Gabarito. Item E, oitava questão. E a nona questão, são as questões desse primeiro bloco, tá? Do Instituto Avalia. Lembrando que o Instituto Avalia não tem tantas questões assim disponíveis, mas o que tem, nós estamos resolvendo para vocês, acrescentando na preparação e resolvendo também aqui no YouTube, tá? Vamos lá. Sobre a Lei 8.080, quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de determinada área, o SUS poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato de direito público ou convênio, observando a respeito às normas do direito público. Eu falei ali, antecipei, né? Contrato de direito público. Pode ser através de contrato ou de convênio. Então, o gabarito ficou fácil. Item A é o gabarito da nossa nona questão. E aí, nós vamos continuar agora com as outras temáticas, tá? Sai daí não, tem muita coisa ainda para nós resolvermos. Olha só, agora eu vou resolver uma questãozinha com vocês, que é uma questão, na verdade, são duas questões voltadas para vigilância epidemiológica, para epidemiologia, para indicadores. Olha isso aqui. Olha só. Conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção, a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle de doenças ou agravos. De acordo com o artigo 6 da Lei Orgânica da Saúde, Lei 8.080, né, só para ressaltar, de 90, que dispõe sobre o campo de atuação do SUS. O trecho se refere a quê? Vou te dar um bisu aqui que tu nunca mais vai esquecer, mas tu não esquece mesmo. Só tirar essa água daqui, aproveitar aqui e beber água, viu? Já bebeu água hoje? Então, vai lá e bebe água. Olha só. Preste atenção. Vou te dar um bisu aqui para que você não esqueça mais, quando cair na sua prova, a definição de vigilância sanitária e vigilância epidemiológica, se você geralmente ou em algum momento confundiu na sua vida ou nunca viu, tá? Preste atenção. Seguinte. Quando a definição falar em conjunto de ações, ela pode estar falando de vigilância sanitária, vigilância em saúde ambiental, vigilância epidemiológica. Mas onde é que estão
as diferenças desses conceitos estão justamente no entendimento que você tem de conceito. O que a vigilância epidemiológica faz? Ela vigia, ela acompanha, tá? A frequência de doenças, ou seja, o comportamento das doenças e dos agravos, para assim adotar medidas para controlar justamente essas doenças e esses agravos, tá? Para controlar e prevenir essas doenças e esses agravos. Então, vamos fazer algo mais prático? Imagine o sistema de vigilância epidemiológica do município de Uberaba, em Minas Gerais, ele acompanha a frequência das doenças, tá? Que acontecem, que surgem e também dos agravos dentro do território do município, para que, no caso de, por exemplo, um aumento súbito no número ou na incidência de uma determinada doença, eu vou citar aqui vagamente qualquer um, a dengue, por exemplo, o aumento de número de pessoas com dengue aconteça, esse mesmo sistema possa interpor de imediato medidas de prevenção e medidas de controle contra a dengue. Deu para entender, pessoal? Então, quando a definição falar de prevenção e controle de doenças ou agravos, lembre de vigilância epidemiológica. Agora, quando a questão falar sobre um conjunto de ações que tem a finalidade de reduzir, tá, os riscos, tá, ou de prevenir riscos à saúde, e não doenças ou agravos, mas riscos à saúde, decorrentes de prestação de serviço ou bens de consumo, tudo que você bebe, tudo que você come, tudo que você coloca na pele, os procedimentos que você pode passar, algum tipo de assistência à saúde relacionado, tá? Direta ou indiretamente com a tua saúde, pode ser um salão de beleza, pode ser uma clínica de estética, pode ser um ambulatório de farmácia, pode ser um hospital, pode ser uma unidade básica de saúde, não importa, que ponha em risco a sua saúde, e eu não estou falando de doença ou agravo, eu estou falando de risco à saúde, aí você lembra de vigilância sanitária, tá bom? Então, é por isso que a vigilância sanitária, ela controla o aparecimento, algo que esteja relacionado direta ou indiretamente com a tua saúde, que te expõe a riscos, como, por exemplo, a utilização de um tal de um creme dental aí, que estão proibindo a venda dele, porque muitas pessoas passaram a apresentar um tal de 12 aí, não sei o que 12. Passaram a apresentar alergias, processos alérgicos, reações alérgicas pelo uso do próprio creme dental, tá? Expondo em risco a saúde das pessoas. Vigilância sanitária. Bateu aí? Entendeu tudo? Então vamos seguir? Essa definição você já sabe que é de vigilância epidemiológica. É de eu vou passar, tá bom? Marca aí. E vamos para os próximos aqui que nós vamos trabalhar. Olha essa daqui. Olha essa questãozinha aqui. Sobre vacinação. A vacina DTP é uma das vacinas mais importantes do calendário nacional de vacinação, com certeza. Do Brasil, protegendo crianças contra 3 doenças graves: difteria, tétano e pertussis ou coqueluche, tá? Coqueluche. Beleza? A respeito da vacina DTP disponível no Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa que descreve corretamente a composição dessa vacina em questão. Então, eu quero saber o quê? O que eu quero saber? Eu quero saber o que compõe essa vacina. Gente, não é vacina de vírus vivo. Então, é uma vacina inativada composta por toxoides, tá? Toxinas de difteria, de tétano e também antígenos acelulares da coqueluche. Tá aqui, gente. A resposta da questão é o item C. É uma vacina inativada, tá bom?
e ela é composta aqui ó, no item A ele diz, é um vírus vivo atenuado composto pelo vírus. Não, gente, não é. É uma subunidade composta por proteínas purificadas de difteria, tétano e coqueluche. Também não é, tá? É uma vacina toxoide, composta por toxoides diftéricos e tetânicos e de células inteiras de coqueluche. Não. E é uma vacina polissacarídica. Também não é. É uma inativada, item C, de coisinha linda da titia. E aí eu vou te mostrar mais uma coisa aqui para ficar bem claro para ti. Olha só. Só para reforçar aqui o nosso gabarito, nós temos aqui, ó, a vacina contra a difteria contém toxoides preparados a partir da Corynebacterium difteria, vacina contra o tétano, toxoides também preparados a partir da Clostridium tetani e vacinas contra a coqueluche, pertussis acelular contém componentes semi-purificados ou purificados da Bordetella pertussis, tá bom? Então, tá aqui o resumo para vocês, só para vocês entenderem por que tá aqui o nosso gabarito, item C de coisinha linda. Agora vamos continuar aqui o nosso trabalho. Nós vamos trabalhar agora com ética no trabalho do agente comunitário de saúde, e ele quer o item incorreto sobre essa temática aí, ética no trabalho do ACS. Olha o item A. Vamos lá falar um pouco sobre ética. A ética estuda o comportamento moral do homem na sociedade. Vamos lá. O comportamento ético, por sua vez, é baseado em valores incorporados pelo indivíduo enquanto ser social. Item C. A ética não estuda os atos conscientes e voluntários de indivíduos e não afetam outras pessoas, grupos sociais ou a sociedade em seu conjunto. Um comportamento só terá conotação moral se for consciente e voluntário e ocorrer no convívio social. A moral é um conjunto de normas que regulam o comportamento individual e social dos homens. Ela responde às necessidades de uma determinada sociedade em um determinado momento histórico, cumprindo assim uma importância da função social. Pessoal, como ele quer o item incorreto, o único aí que está fora do conceito de ética e de moralidade é o item C. A ética não estuda atos conscientes, pelo contrário, ela estuda atos conscientes e voluntários de indivíduos. E esses atos conscientes e voluntários, como eles podem afetar e afetam outras pessoas, outros grupos sociais e afetam a sociedade. É justamente isso que a ética estuda. Então, o item C de casa é o item incorreto, que é o que a questão está pedindo. De vez em quando essa banca ela coloca para você marcar o item incorreto. Então, é muito importante você ficar atento ao enunciado da questão, tá? Poderão ser consideradas ainda atividades do agente comunitário de saúde a serem realizadas em caráter excepcional, assistidas por profissional de saúde de nível superior, membro da equipe, após um treinamento específico e fornecimento de equipamentos adequados, na sua base geográfica de atuação. Assinale as alternativas abaixo. A história é a seguinte. Existe uma política que você deve estudar ela por completo e minuciosamente, que inclusive ela está super atualizada na preparação, né, na nossa preparação do curso MS para ACS e para ACS. Ela está totalmente atualizada e é a Política Nacional de Atenção Básica. Ela é regida pela Portaria Ministerial de Gabinete de Ministro 2436 e ela é do ano de 2017, apesar de já ter sofrido diversas alterações posteriormente, né, à sua publicação. E nessa política foram inseridas oficialmente atividades que o agente comunitário de saúde ele poderia realizar dentro dessas condicionalidades, tá? Sendo de caráter excepcional, assistida por profissional de saúde de nível superior, membro da equipe após um treinamento específico e o fornecimento de equipamentos adequados em sua base geográfica de atuação. E aí ele pede para nós vermos quais são as atividades que estão corretas ou não dentro do que nos é posto aqui, né? Aferir a pressão arterial, inclusive no domicílio, com o objetivo de promover saúde, prevenir doenças e agravos. Isso aqui
pode ser feito pelo agente comunitário de saúde dentro dessas condicionalidades. Realizar a medição da glicemia capilar, inclusive no domicílio, para o acompanhamento dos casos diagnosticados de diabetes mellitus. E segundo o projeto terapêutico prescrito pelas equipes que atuam na atenção básica, também ele pode medir a glicemia capilar para acompanhar casos já diagnosticados de diabetes mellitus. Aferir a temperatura axilar conforme visita domiciliar. Ele pode também, turma, aferir pressão arterial, tá? Em domicílio, e ele pode realizar curativos simples. São esses 5 pontos, esses 5 procedimentos que estão autorizando, né, que a portaria autoriza o ACS a realizar, desde que cumpram essas condicionalidades aqui que estejam no item, no enunciado da questão, aliás. Mas aqui dos 3, todos 3 estão corretos, então o gabarito é o item E. Vamos seguindo. Sobre a comunicação em saúde, analise as afirmativas abaixo. Existem várias formas de comunicação, com toda certeza, né? Então, vamos analisar aqui sobre algumas questões sobre comunicação. Existem várias formas dela. Comunicação interpessoal, que é direta, estabelecida entre 2 ou mais pessoas, pode ser feita pelas pessoas frente a frente, pode ser feita por carta, por telefone, por e-mail, por bate-papo virtual, ali no Instagram, no direct, né, no WhatsApp. Então, comunicação, esse é um dos tipos de comunicação. A comunicação de massa, que ela é dirigida a uma faixa grande de público, e ela é efetuada através de meios de comunicação de massa, como jornais, como revistas, como TV, como rádio, como a própria internet. Então, verdadeiro. Comunicação não verbal, que ela é baseada em signos independentes de linguagem falada, como imagens, música e etc. Tá? Então, diante disso aqui, pessoal, eu tenho exemplos de tipos de comunicação, todos estão corretos, ele quer o correto novamente, item E, e é isso aí, eu vou passar. Quarta questão, sobre a técnica de entrevista. A entrevista é uma técnica em que se recorre à comunidade para obter conhecimentos, obter informações e obter dados. Sobre a entrevista, ele quer o item incorreto, tá? Então, sobre se realizar uma entrevista por um agente comunitário de saúde, ele quer o item errado. Comece explicando ao entrevistado de maneira simples os objetivos e os conteúdos da entrevista. Ah, professora, então quer dizer que lá na minha atuação profissional, eu posso ser solicitado, pode ser uma das minhas atribuições, realizar entrevistas com as pessoas da minha área geográfica sobre as suas condições de saúde, de vida? Exatamente. Então, o item A diz assim, comece explicando ao entrevistado de maneira simples os objetivos e o conteúdo dessa entrevista. Se necessário, converse um pouco sobre os assuntos pessoais, como trabalho, onde ele mora, quantos filhos e etc. Isso aqui está corretíssimo. Segue aqui. Não há necessidade de atender às necessidades sentidas pelo entrevistado e nem demonstrar interesse e atenção para responder às perguntas. Pelo amor de Deus, né? Como é que uma pessoa que está entrevistando, coletando informações de outra, não é necessário ter um interesse sobre as necessidades dela? Está errado. Tem bem. Lembre-se sempre de ouvi-lo com atenção e esgotar cada assunto antes de passar para o assunto seguinte. Correto, aliás, né? Correto. Use formas de perguntas que permitam um aprofundamento das respostas, ou seja, utilize sempre que possível o que, quem, quando, onde e porquê, ok? Tenha cuidado para não desviar o assunto. Faça com que o entrevistado se sinta à vontade, como se estivesse numa conversa comum e não em um interrogatório. Show de bola? Então, item B de bola é o gabarito da nossa questão. Vamos na quinta, sobre o espaço de trabalho que o agente comunitário de saúde atua, o território, né? Assinale o item correto. Vamos lá, a comunidade. O item A da quinta questão diz assim, a atenção básica em saúde abrange promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, que é a atuação do ACS, né? De acordo com o perfil epidemiológico e as necessidades de saúde apresentadas pela população de um território.
departamento, atenção básica, esse território da atenção básica está vinculado a toda a rede de serviços de saúde, ou seja, a atenção primária à saúde é o centro de comunicação de toda a rede, garantindo um sistema de referência e de contrarreferência para setores e serviços de maior complexidade, caso seja necessário. Está correto, né? Então, a atenção primária é o espaço de trabalho do agente comunitário de saúde, tem todas essas características. Os serviços de saúde ofertados nem sempre garantem acesso, resolutividade, integralidade e equidade à população, conforme as diretrizes do SUS. O usuário, ao procurar a unidade básica de saúde, ele será atendido pelos profissionais que ali trabalham e, se necessário, não será encaminhado a outro serviço. Gente, precisa comentar isso aqui, ele não será, se necessário, ele será encaminhado, está incorreto. O ACS é uma ponte entre o serviço e a comunidade, beleza. Estabelecendo aproximações e desenvolvendo vínculos com a população das comunidades atendidas por ele. Infelizmente, essa articulação não facilita o diálogo, pelo contrário, facilita ainda mais o diálogo entre a equipe de saúde e a comunidade, e é por isso que o agente comunitário de saúde é um sujeito extremamente importante no trabalho executado dentro a nível de atenção primária à saúde. Está errado. Não é de fundamental importância que o profissional da saúde participe do processo de territorialização, pelo contrário, é de fundamental importância, tá? O território de ação do agente comunitário não é abrangente, pois ele fica restrito apenas na unidade básica de saúde e no domicílio. Pelo contrário, ele pode fazer ações nos territórios, em creches, em escolas, em abrigos, junto a pessoas em situação de rua, tá? Então, em diversos pontos daquele território. Não abrangendo outros locais como salões comunitários, escolas, creches, igrejas, praças, abrangem sim. Entre outros que não são vistos como espaços para o profissional atuar. Errado. Então, o gabarito realmente é o item A, que fala do espaço de trabalho, que é a atenção básica, atenção primária. Sobre as atribuições do agente comunitário de saúde, analisa comigo as afirmativas abaixo. Professor, onde é que eu tenho isso? Na verdade, você tem 2 pontos. Você tem na lei 11.350 de 2006 e você tem na portaria 2436 de 2017, que é a PNAB, quando ele trabalha lá na sua operacionalização, lá embaixo, no anexo 1 dessa portaria, as atribuições do agente comunitário de saúde, do agente de combate às endemias e as atribuições comuns aos 2 profissionais. Vamos ver o que está certo aqui sobre as atribuições do agente comunitário de saúde? Vamos lá, pessoal. Trabalhar com a descrição dos indivíduos, com certeza, e das famílias em sua base geográfica definida, cadastrar todas as pessoas da sua área, mantendo os dados atualizados no sistema de informação de atenção básica, que é o SISAB, é SUS, né, AB, utilizando-os de forma sistemática com o apoio da equipe para análise da situação de saúde, considerando características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território e priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local verdadeiríssimo. Utilizar instrumentos para coletar informações que apoiem no diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade, também está correto. Item 3, registrar para fins de planejamento e acompanhamento das ações de saúde os dados de nascimento, de óbitos, de doenças e de outros agravos à saúde, garantindo o sigilo ético, verdadeiro também. Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita a uma unidade básica de saúde, considerando as características, a nacionalidade do trabalho, de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou da coletividades, também está copiado e colado aqui, e informar os usuários sobre as datas e os horários de consultas e de exames agendados. Ou seja, é vínculo, né? Então, todos os itens aqui estão corretos. Item E. Vocês estão observando uma coisa muito curiosa que eu estou observando aqui? Todas as questões até agora que nós resolvimos dessa banca, que pede para nós avaliarmos os itens desse formato aqui que está na tua tela, o gabarito é o item E, onde todos os itens estão corretos. Curioso, né? Essa foi. Olha comigo, eu gosto muito de observar isso. Essa foi. Ok? Essa foi e essa também foi. Então, curioso. Curioso. Professor, então, posso ir no item E? Não, não.
Estou falando isso, vai estudar. Vai estudar, tá? Uma opção dessa aqui de chute, né? De chutar uma questão é a última da última da última da última opção. Mas não tem mais jeito. Sétima questão. Vamos lá, turma. De acordo com o Ministério, a sétima mesmo é. De acordo com o Ministério da Saúde, seguindo o pressuposto de que a atenção básica e a vigilância em saúde devem se unir para a adequada identificação de problemas de saúde nos territórios e o planejamento de estratégias de intervenção clínica e sanitária mais efetivas e eficazes, orienta-se que as atividades específicas dos agentes comunitários de saúde e de agente de combate às endemias devem ser integradas. Além das atribuições comuns a todos os profissionais da equipe da atenção básica, são atribuições comuns à ACS e ACE. Foi isso que eu te disse, que lá na Política Nacional de Atenção Básica, nós temos as atribuições do ACS, as atribuições do ACE, as atribuições comuns a esses dois, que é isso que a questão quer de você, tá? Mas, além disso, existem as atribuições do enfermeiro, do técnico auxiliar de enfermagem, do cirurgião dentista, do médico, e tem as atribuições comuns a todos esses profissionais juntos, tá? Todos os profissionais que atuam ali na atenção básica. Mas o que a banca, o que o Instituto avalia que é aqui, são as atribuições que são comuns ao ACS e ao ACE. Fechado? Supervisionar as ações do técnico e do auxiliar de enfermagem dos ACS. Isso é o enfermeiro que faz. Realizar consulta de enfermagem. Enfermeiro. Nem vou continuar, tá bom? Realizar visitas domiciliares com periodicidade estabelecida no planejamento da equipe, de acordo com as necessidades de saúde da população, para monitorar a situação das famílias e dos indivíduos no território, com especial atenção às pessoas com agravos e condições que necessitem de maior número de visitas domiciliares. Show de bola! Comuns aos dois. Realizar e ou supervisionar acolhimento com escuta qualificada e classificação de risco de acordo com os protocolos estabelecidos. Enfermeiro, todas corretas? Não. Item C com certeza, você vai passar nesse processo seletivo. Então, vamos continuar, que eu tenho aqui uma série de questões de atenção primária à saúde e de política nacional de atenção básica agora para nós resolvermos. Vamos nessa? A estratégia SUS Atenção Primária, que é o Sistema de Informação da Atenção Básica, é uma forma de instrumentalizar a coleta de dados na atenção primária para envio à base nacional e reúne informações para garantir a continuidade do cuidado prestado ao paciente. Sobre os objetivos do SUS Atenção Primária, julgue os itens a seguir. Então, o que ele quer aí? Os objetivos do SUS Atenção Primária. Promover o avanço tecnológico dos sistemas de informação utilizados na captação de dados na atenção primária? Com certeza, ó. Então, o SUS, que é um sistema de informação que coleta, que reúne todos os dados, todas as informações geradas dentro da atuação das equipes, né, dos profissionais na atenção primária, ele tem como finalidade promover o avanço tecnológico, tá? Promover avanço tecnológico dos sistemas de informação utilizados para captar dados, monitorar e avaliar as ações da atenção primária à saúde no país, com certeza, acompanhar e avaliar as ações que são feitas, já que essas ações são registradas nesse sistema, aprimorar as ferramentas utilizadas por trabalhadores e gestores nas ações de cuidado e gestão na atenção primária, promover integração e interoperabilidade com outros sistemas de informação, exatamente, buscar a reestruturação nas formas de coleta, de processamento, de validação e de uso de informações em saúde na atenção primária, também está correto. Todos esses são objetivos do SUS na atenção primária. 1 a 5 está correto. Então, adivinha qual é o gabarito, turma? O gabarito tem R. Eita, professora. Muita coincidência, né? Concordo com você. Vamos para mais uma. O Programa Saúde da Família é diferente dos outros modelos de assistência, pois aproxima as famílias dos serviços de saúde ou, como se coloca, leva a saúde para dentro da casa das pessoas. Aí ele coloca tracinho, é o principal responsável por essa aproximação. Quem é, gente? Quem é, gente? O principal responsável pela aproximação? Agente comunitário de saúde. Não precisa pensar muito, tá? Gabarito é o item E. Segue.
A estratégia de saúde da família tem como base o território em que atua e é composto pela equipe de saúde da família, que conta com diversos profissionais. Dentre eles, vamos lá, nós temos prioritariamente, tá? Principalmente 2 tipos de equipes ali na atenção primária atuando. Só esses? Não. Nós temos 2 principais. O principal são as equipes do Estratégia Saúde da Família. Essas equipes minimamente são compostas por médicos, enfermeiros, técnicos ou auxiliares em enfermagem e os agentes comunitários de saúde. Quando eu falo disso aqui, eu estou falando da equipe mínima. E aí, vamos lá. Daqui a pouco eu te dou mais uma informação. O item A, ele trabalha médico generalista ou especialista em saúde da família, ou médico de família e de comunidade, fonoaudiólogo, enfermeira e nutricionista, não e não, então não é esse item. Primeiro, aí vamos continuando, item B. O médico generalista, ou especialista em saúde da família, ou médico de família e de comunidade, ok. Enfermeiro também generalista ou especialista em saúde da família, ok. Auxiliar ou técnico em enfermagem, ok. Agentes comunitários de saúde, essa é a equipe mínima, ok. Tá bom? Então, médico, enfermeiro e, de preferência, especialista em saúde da família e de comunidade, o técnico e o auxiliar em enfermagem e os agentes comunitários de saúde. Essa é a equipe mínima. Item C fala em médico psiquiatra, não, e assistente social também não. Médico, enfermeiro generalista ou especialista em saúde da família, auxiliar ou técnico de enfermagem, médico generalista e pedagogo não. Item E, médico generalista ou especialista em saúde da família ou médico de família e de comunidade, fonoaudiólogo, fisioterapeuta. Então, errou aí, gabarito, realmente é o item B. Mas nós temos também outra equipe, que ela pode ser implantada. Tudo depende do porte do município e da necessidade da população e do que o gestor conseguir habilitar a nível de Ministério da Saúde. Estou falando das equipes de atenção primária à saúde. As equipes mínimas de atenção primária à saúde é o médico e o enfermeiro. Tá bom? Então, essa aqui é a equipe mínima de atenção básica, atenção primária, e essa aqui é a equipe mínima do Estratégia de Saúde da Família, gabarito B. Olha só, sobre a Política Nacional de Atenção Básica, como forma de garantir a coordenação do cuidado, ampliando o acesso e a resolutividade das equipes que atuam na atenção básica, recomenda-se uma população adscrita por equipe de atenção básica e de saúde da família, entre tantas a tantas pessoas, tá? Pessoal, não esqueça, é de 2.000 a 3.500. De 2.000 a 3.500 pessoas localizadas dentro do território. Não esquece isso, porque isso cai entre 2.000 a 3.500 pessoas localizadas no território, garantindo os princípios e as diretrizes da atenção básica. E aqui eu tenho o gabarito da 4ª questão, que é o item C, já é marcar o D, não sei de onde que eu tirei D, 2.000 a 3.500, que é o item C de certamente você vai passar nesse concurso. Vamos na 5ª? O Programa Saúde da Família requer um trabalho interdisciplinar para lidar com a complexidade da saúde. Uma das primeiras informações que o agente comunitário de saúde precisa ter são quantas e quais são as pessoas que ele vai acompanhar. De acordo com as normas e diretrizes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde, cada agente de saúde acompanha, em média, sabe quantas pessoas? 750 pessoas na sua comunidade. Então, a 5ª questão, o item aqui é o C de casa, tá bom? Não é só a média, é o máximo. Até 750 pessoas, tá? Ele errou aí um pouquinho, mas vamos considerar o que ele está afirmando aí na 5ª questão. Mas está aqui, ó, 750 pessoas na comunidade é que o agente comunitário de saúde deverá acompanhar, ok? De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica. 5ª questão,
Item C. E aí, vamos fechar em alguns estatutos. Você viu que no teu edital tem Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, tá? E temos ainda sobre cuidados da população idosa. Olha essa questão aqui, que questão interessante. Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. De acordo com o 3º artigo do Estatuto do Idoso, aí ele coloca tracinho, garantir, ou seja, assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito. Quais são os direitos fundamentais? A vida, a saúde, a alimentação, a educação, a cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito, à convivência social e à convivência comunitária. Gente, é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e também do poder público garantir todos os direitos fundamentais ao idoso. Então, o item A é o gabarito da nossa questão. Isso está onde? No artigo 3º do Estatuto do Idoso de 2003, tá bom? Segunda questão. O Estatuto do Idoso é destinado a regular direitos assegurados às pessoas de qual faixa etária? Ou seja, quem são as pessoas consideradas, tá, idosos a partir do Estatuto do Idoso, a partir ali da lei que rege esse estatuto. Pessoas com idade igual ou superior a 55 anos, pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, a 65 anos, mulheres com 55 e homens com 60, mulheres com 60 e homens com 65. Não, pessoal, é considerado pessoas que têm direito aos direitos, sem querer ser redundante, né? Aos direitos fundamentais dispostos no Estatuto do Idoso, pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Então, V de bolinha, é o gabarito da nossa questão. E olha aqui o que eu vou te apresentar agora. Se você gostou desse resumo, se você gostou dessa resolução de questões, você precisa dar uma olhada nessa preparação. E olha só, eu tenho certeza que é a preparação mais completa que você já viu e é a preparação com o valor mais acessível também que você já viu. Uma preparação completa, tanto para agente comunitário de saúde como agente de combate às endemias, ela agora no nosso site está por R$ 299,00 ou sem juros em até 6 vezes de R$ 49,83. Gente, não tem melhor não, tá bom? Então, se você gostou desse conteúdo, você vai gostar ainda mais da nossa preparação, dos nossos planos de estudos, nossas aulas de teoria, de questões, nossas revisões. Inclusive, essa daqui vai ficar por pouquíssimo tempo aqui, depois vai lá para a preparação de vocês, como revisão de bancas específicas, tá? Instituto Avalia, vai ser aberto um módulo lá e as revisões que nós formos fazendo, nós vamos acrescentando ali dentro de cada módulo, tá bom? Um abraço, tudo de bom. Gostaram, pessoal? Gostaram? Curtiram? Deixa o like. Ó, se quiser me procurar lá no Instagram, se ainda não acompanha o trabalho que eu faço lá no Instagram, ó, @profa Michele Sampaio. 2 L's e 1 E, tá? Sampaio. É só me buscar lá. Tá aí as redes sociais do curso MS, como eu falei lá no início. Não deixa de se inscrever nesse canal. Não deixa de compartilhar com os teus amigos que vão fazer esse processo seletivo. E bora estudar. Bora, já passou da hora. Bora estudar para garantir uma vaga dentro dessas 81 vagas fora o cadastro reserva. Vai dar certo, pessoal. Até a próxima. Tudo de bom. Tchau, tchau.